Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rafa, @rdRafo, segue aí. E você está no módulo Figma ao infinito e além. Bom, deixa eu exibir aqui a minha tela. Cadê aqui? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre componentes, o que são, para que eles servem e como eles são o coringa da sua vida. Você não consegue viver sem componentes a partir do momento que você aprende a usar e aprende a trabalhar com esses carinhas, né? Então, só relembrando, nós fizemos um básico do Figma lá atrás, o vídeo está aqui do lado, está na nossa playlist. Falamos um pouquinho sobre estilos, o que eles são, como eles funcionam, para que eles servem. E agora nós vamos falar sobre componentes, que são, para que eles servem e como eles são a coisa mais linda do mundo. Eu amo componentes. Se você ama componentes, digita aí, eu amo componentes. Bom, mas o que são componentes? Você vai digitar isso depois do final do vídeo, que você vai amar também, tenho certeza. Um componente no Figma, e não só no Figma, como outros softwares de prototipação, todos eles têm esses componentes, é tudo que pode ser reutilizado no seu projeto. Como assim? Então, algo que você está trabalhando, duplicando ele várias vezes, né, e você está trabalhando com uma repetição dele, você consegue padronizar ele como um componente, você transforma esse cara como um componente e você vai utilizá-lo através, né, em todas as suas artes, todas as suas peças, e você vai ter o pai ali salvo e as cópias onde você vai usar à vontade. Deixa eu mostrar na prática como isso facilita a sua vida. Eu tenho aqui, nosso primeiro exemplo, eu tenho essa arte que eu fiz aqui, uma arte cheia de grafismo e tudo mais, e eu usei essa arte, né, eu tenho vários elementos aqui que eles foram repetidos, né, eu tenho repetição de vários elementos, eu tenho símbolozinhos aqui, tenho vários ícones e tudo mais, e eu componentizei esses símbolos de maneira que eu pudesse alterar os atributos dele e gerar uma arte do jeito que eu quisesse, de uma maneira muito fácil. Eu fiz uma cópia desse cara aqui, repare que quando eu clico nessa caixinha roxa aqui, o Figma abre a opção de componentes e ele abre alguns parâmetros, né? Ele abre o parâmetro cores, então eu posso alterar a cor desse cara para azul, ou para verde, ou para o branco. Eu posso alterar o ícone que eu quero também, eu vou deixar a máscara. Posso aqui, tem um a mais aqui que eu posso mudar ele só para faixa, né? Só para as faixas de grafismo, né? Então, olha como fica fácil você trabalhar com essa ilustração simplesmente trabalhando com componentes, né, que já foram especificados, já foram componentizados essas ilustrações aqui, tá vendo? Ó? Se eu fosse fazer isso na mão, eu ia demorar muito tempo. Se você não se convenceu ainda, eu vou mostrar outro exemplo. Esse aqui é bom, se você já trabalha com design, você já deve ter trabalhado com ícones de redes sociais, né? Então, para fazer algum post, algum material assim, a gente sempre cai nessa questão de utilizar ícones de redes sociais. Aqui eu tenho componentizado os ícones de várias redes sociais, né? E posso, esse aqui, se pegar da forma, deixar esse aqui mesmo. Eu posso mudar o parâmetro dele, caso eu queira ele quadrado, caso eu queira ele no formato original, posso deixar ele colorido ou preto e branco. Qualquer outra, tá vendo? Posso deixar ele arredondado, posso deixar ele quadrado, colorido ou preto e branco. Deixa eu pegar um da família aqui da rede, né? Não, eu só tenho o YouTube. Posso fazer isso com qualquer ícone aqui, qualquer rede social, tudo isso padronizado, componentizado. Imagina se fosse pesquisar na internet um por um, né? Então, olha, eu tenho esse aqui duplicado, quero outro agora, não é mais o Spotify, o Snapchat. Agora eu quero um aqui com Twitter, quero um aqui com LinkedIn. Olha como é rápido fazer, né? Através dos componentes. Aqui eu tenho outro exemplo desses componentes, desses grafismo aqui de um live design, daquele jogo, esqueci o nome do jogo agora, mas olha como eu consigo, né, alterar os
o estilo da arte do desenho aqui, porque está tudo componentizado, né? Então eu quero que seja um botão, esse aqui é uma ponte, esse é uma ponte, esse é só um bloquinho. Ó, como é fácil, vou fazendo aqui, esse é outro bloquinho, essa aqui é uma escada para cá, aqui é uma outra escada invertida. Vou duplicar aqui, você vai ter um grip aqui do lado. Então, quando você componentiza, você acelera o seu trabalho de construção. Mas, né, então, qual é a lógica por trás de um componente, né? Então, primeiro, né, tudo que você consegue reutilizar, você pode transformar em componente. E você pode ter um componente dentro de outro componente. Então, por exemplo, eu tenho aqui um componente de um ícone e um componente de uma tagzinha de local aqui, né? São dois ícones, na verdade. E eu tenho aqui um componente de lista, né? Uma lista aqui com endereço, nome, sobrenome, né? A distância e o ícone. E aí, quando eu altero um desses itens, deixa eu alterar esse cara aqui, eu altero em todas as cópias dele, né? Então, eu altero uma vez só. A mesma coisa com o outro ícone aqui, tá vendo? Eu tô alterando uma vez só. E eu posso fazer isso infinitas vezes, né? Então eu altero uma vez nesse cara e ele vai alterar em todas as cópias, porque eu tô mexendo no componente pai e aqui são os filhos. Os filhos são sempre espelhar o pai. Como fazer isso, né? Então vou mostrar um exemplo aqui, um passo a passo de você fazer o seu primeiro componente. Vamos criar nosso primeiro componente juntos. Então, antes de mais nada, né? Vou fazer aqui um rostinho. Selecionei o nosso círculo, vou deixar ele aqui um amarelinho. Vou duplicar esse círculo, vou deixar ele no preto. E aqui. Dupliquei. Aumentei. E pronto. Temos aqui o nosso componente. Aliás, nossa figura. Vou selecionar todo mundo e agrupar. Vamos supor que eu quero que esse cara seja o nosso componente, né? Então, eu vou usar ele pra caramba aqui e vou precisar manter o original desse cara para poder alterar no futuro as outras cópias dele quando eu precisar. Como eu transformo ele em componente? Eu vou nesse botãozinho aqui no topo, Create Component, ou Ctrl Alt e K, e ele transforma. Repare que quando eu transformo ele em componente, ele fica com a moldura roxinha e aparece esse ícone, tá vendo? Essas 4 quadradinhos aqui. Isso significa que ele é o componente pai, né? Vou chamar ele aqui de rostinho. Se eu duplicar esse cara, apertar um Ctrl D, repare que o rostinho, a camada que surgiu, ele tá com um losango vazado. Ele é o filho. Ou seja, tudo que eu alterar no de cima vai repetir nas cópias, né, nos filhos dele, né? O que eu consigo fazer no filho além do pai, né? Então, antes disso, vou mostrar um pouquinho. Ó, vou pegar aqui no pai, né, no componente principal. Eu posso alterar a posição dos elementos, eu posso aumentar, eu posso fazer o que eu quiser. Tudo que tiver de cópia, tá vendo? Ele vai repetir. Nos filhos, opa, deixa eu voltar aqui, assim. Nos filhos, eu não consigo alterar a posição, tá vendo? Ele não deixa, ele trava. O que eu consigo alterar dos filhos? Eu consigo mudar a cor, né? Então posso deixar esse carinha aqui, a cor. E o tamanho também, posso redimensionar, tal, posso torcer, fazer o que eu quiser. E caso eu tenha feito caca, não gostei, eu posso aqui resetar todas as alterações e aí ele volta para o componente principal. Outro exemplo, né? Então eu tenho aqui um componente de floco de neve e aí eu posso, né, conforme eu altero, eu tenho várias cópias aqui duplicadas em posição aqui. E eu consigo criar esses padrões de uma maneira muito fácil, muito automática e muito simples, né? Só brincando com os formatos aqui, tá vendo?
brincar mais um pouquinho, que é muito relaxante ficar brincando com isso. Se deixasse, eu ficaria horas e horas brincando com isso aqui. Eu cria formas bem legais dessa maneira, tá vendo? E só uma vez, o Figma fez o resto. E aí, você pode levar isso a um passo a mais, né? Então, o Figma lançou essa atualização recentemente, que chama Variantes, ou seja, uma biblioteca de componentes, né? São padronizações de componentes. Deixa eu mostrar para vocês o que significa isso na prática, né? Como a gente consegue fazer isso de maneira... qual é o uso dele e depois como a gente consegue fazer isso de uma maneira bem simples. Então eu tenho aqui essa interfacezinha aqui, e repare que eu tenho alguns atributos. Eu tenho o atributo capa, o atributo descrição e o atributo ícones. Essas são as minhas variantes do meu componente. São o que vai variar de um componente para o outro. Então a capa eu posso ativar ou desativar, tá vendo? A descrição eu posso ativar e desativar. E os ícones eu posso deixar 3 ícones, 2 ícones, 1 ícone ou nenhum ícone, tá vendo? Então eu consigo trabalhar os atributos de um componente simplesmente criando variantes deles, né? Então, como isso foi feito, né? Eu tenho aqui vários componentes, cada um de uma maneira diferente, e eu vou especificando para o Figma o que é, qual é o atributo de qual. Eu vou mostrar isso de uma maneira mais fácil mais para frente, fique tranquilo. A mesma questão dessas variantes foi aqui nos ícones sociais, né? Então eu tenho aqui o ícone original da rede social, eu tenho ele aqui com formato quadrado, formato arredondado, e aqui com formato vazado, né? Com uma cor só, nas 3 opções. E aí eu falo pro Figma o que é cada um, eu consigo especificar o que é cada um, tá vendo? É através das variantes que você tem essa opção, e é por isso que aqui eu consigo clicar nesse ícone e escolher aqui como eu quero esse cara, se eu quero ele original, se eu quero ele preto e branco, porque eu estou escolhendo um desses componentes aqui dentro, né? São grupos de componentes que o Figma permite que a gente faça. E aí, vamos voltar aqui para o nosso exemplo do nosso rostinho. Vamos supor que eu quero fazer uma biblioteca de rostinhos, né? Então, o que eu posso fazer? Eu vou selecionar o nosso componente e vou aqui clicar no Variantes, que é a opção de criar um componente a mais dentro desse grupo. Quando eu clico aqui, o Figma vai duplicar esse cara. O que aconteceu, na verdade? Ele está simplesmente falando que esses caras aqui, eles fazem parte do mesmo componente, só que eu posso alterar esse carinha do jeito que eu quiser, né? Então eu posso torcer ele aqui e pronto, tem uma opção do meu componente feliz e uma opção do meu componente triste. Na prática, se eu clicar aqui num filho, ele já vai abrir as duas opções, tá vendo? Eu consigo escolher qual que eu quero. E aqui ele tá com essa cor porque eu não... Pronto, resetei as alterações, tá vendo? E aí eu posso, né, quando eu seleciono aqui o nosso componente, eu posso renomear tudo isso aqui para ficar mais amigável, né? Emoção. Você, que é o primeiro, é happy. Você, que é o segundo, é o sad. E aí eu consigo, tá vendo? Ele já altera automaticamente aqui, né? Fica tudo automatizado. E eu posso ir além ainda. Eu posso pegar essas propriedades e falar assim: triste. Uma pergunta. Você está triste? Você é false. Você não está triste. Você está triste? Você é true. Porque você está triste. E quando eu seleciono, ele dá a opção, ele transforma o false em true nesse checkbox aqui que eu consigo alterar, essa chavezinha que eu consigo ligar e desligar, tá vendo? É dessa maneira que a gente fez, por exemplo, essa escada aqui, né? Tem o lado direito, o ativo, porque é um componente, tá vendo, ó? E uma propriedade é true, uma propriedade é false. E você consegue criar essa padronização nos componentes. Um outro exemplo que eu também quero mostrar é sobre essa interface que eu desenhei uma vez e eu queria
padronizar esses chats, né? Então, porque o que acontece? Se você repara nos balãozinhos do chat, eles têm algumas particularidades, né? Do balãozinho que ele começa, o balãozinho do meio e o balãozinho que termina. Os cantinhos arredondados são diferentes, né? Então, o canto arredondado do balãozinho, quando tem mais de uma mensagem, ele é diferente do canto arredondado de quando a mensagem termina, quando tem uma nova mensagem de outra pessoa. Para facilitar a leitura mesmo, para você, quando você estiver lendo, você conseguir entender de maneira muito rápida que esse grupo de mensagens é dessa pessoa e o grupo de mensagens de baixo é da pessoa seguinte. E aí eu tentei componentizar tudo isso de uma maneira que pudesse criar essas mensagens muito rapidamente. Então, por exemplo, eu tenho 3 estados, né? Então eu tenho primeiro, quando a mensagem é única, ou seja, não existe uma mensagem, eu tenho várias pessoas, então, por exemplo, várias pessoas mandando mensagem, ela é única, a curvatura dela é única. Porém, ela pode ser uma mensagem de várias etapas, né? Então, vamos supor que eu mandei uma mensagem várias vezes, ninguém mandou mensagem no meio, é assim que ela vai se comportar, tá vendo? É esse comportamento. Início, o meio e o fim. E pode ter esse status tanto para quando a mensagem foi enviada, para quando ela foi recebida, né? Então, no caso, se fui eu que mandei, a setinha inverte para ficar desse lado. Então eu tentei padronizar esses componentes de uma maneira que eu tenho aqui a mensagem única para quando ela foi recebida e para quando ela foi enviada, a mensagem composta para quando ela foi enviada e recebida, né? Aliás, recebida e enviada, e aqui o meio da mensagem e o fim da mensagem. Então, o fim vai ser sempre igual, não importa o fim e o meio vai ser sempre igual, não importa o tamanho da mensagem, de quem mandou. Se foi a pessoa que mandou aqui, começo, vários, tá vendo? Ela vai ser sempre igual o meio e o fim também. O que muda é aqui se enviou ou se recebeu. Eu sei que ficou meio confuso, mas eu usei esses componentes, essas variantes, para poder desenhar de uma maneira muito rápida essas telas e poder desenhar o diálogo que eu quisesse, sem ficar me preocupando com curvatura e tal, porque eu já fiz isso antes, deixei isso pré-definido. E aí, a mesma coisa eu fiz pro componente desse cardzinho, né? Então eu tenho aqui a variante com capa, descrição e 3 ícones. Capa, descrição e 2 ícones. Capa, descrição e um ícone. Eu tenho aqui capa e descrição, só descrição. Capa, 3 ícones. Capa, 2 ícones. Capa, 1 ícone, sem descrição. Aqui sem capa. E aí fui setando isso pro Figma pra gente ter essa variante interativa e customizável, tá vendo? Eu consigo deixar ela bem automatizada. Se eu fosse alterar isso na mão toda vez, imagine que eu tivesse 20 cardzinhos desse, como seria difícil documentar e manter a fonte da verdade disso tudo, né? Então é por isso que a gente usa os componentes. E foi isso, galera. Eu espero que você tenha gostado, aprendido. Faça aí os seus componentes, veja que você consegue duplicar e padronizar, porque o próximo vídeo a gente vai falar sobre algo um pouco mais complexo, que vai envolver componentes também, vai envolver estilos e vai envolver tudo que a gente já viu até agora, e vamos dar um passo à frente. Beleza? Então espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, espero que você tenha aprendido. Se você curtiu, deixa um comentário, compartilha esse vídeo aí com quem está aprendendo, com quem quer aprender, e a gente se vê na próxima, e fique atento. Vamos lá. Até mais, galera.